Olá, seja bem-vindo mais uma vez a este vídeo da série de vídeos EFT A Cura na Ponta dos Dedos. Assim como eu prometi para você no vídeo anterior, nesse vídeo eu vou falar para você por que estimular esses pontos você pode corrigir aquela bioquímica, aquela configuração negativa que ficou presa no seu sistema. Eu vou falar detalhadamente o processo como ele acontece no nível neurológico e fisiológico, tá joia? É importante ressaltar aqui que as informações que eu vou passar, você consegue esse resultado também com outras abordagens terapêuticas, tá joia? Não é só a EFT que consegue isso, mas eu vou te contar tudo isso ao longo desse vídeo e você vai entender bem. Então você se lembra que você tinha que falar as frases negativas para trazer aquela configuração bioquímica do sistema nervoso, do sistema de memória à tona, que ficou presa ali por algum motivo, né? Geralmente um trauma, uma situação perturbadora. E aí a gente vai construir aquelas frases e falar o negativo. Quando eu estimulo esses pontos, uma vez que eu falei a frase, eu trouxe o negativo à tona. Quem é que traz esse negativo? Existe uma parte específica do nosso cérebro chamada de amígdala do hipocampo. É do tamanho de uma amêndoa assim, a gente tem no hemisfério direito e esquerdo, e a amígdala ela tem a função, algumas funções, entre elas, uma delas é detectar perigo no ambiente. Então a amígdala ela se destina, ela tem uma função de preservar a sua integridade física e emocional. Porém, o que a amígdala interpreta como perigo não é o que a sua mente racional interpreta como perigo. Porque a amígdala, ela tem em conta todo o seu histórico de vida. Então, se você passou um trauma lá atrás na sua infância e algo do ambiente que você ouviu, que você viu, que você sentiu, ativa essa amígdala e ela entra naquela resposta chamada de luta e fuga. Porque todo o seu sistema ele quer te proteger, mas você não tem a consciência do que exatamente é isso. Você simplesmente reage, geralmente com estresse, se sentindo triste, magoado, bravo, culpado, enfim. São muitas as emoções negativas, mas o processo é o mesmo que acontece na amígdala do hipocampo. Essa amígdala, ela manda um sinal para o sistema nervoso autônomo, para ele entrar na resposta de luta e fuga, e o ramo simpático do sistema nervoso autônomo se ativa para que você realmente entre naquela resposta de luta e fuga. Então, muitas funções fisiológicas são requeridas nesse momento. Você produz o hormônio cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre outros hormônios. Mas aqui acontece uma coisa, o que a amígdala detecta como perigo não é o que você interpreta racionalmente como perigo, porque a amígdala se baseia em todo o seu histórico de vida. Então, se alguma coisa acontece que te lembra de um trauma lá de trás ou de uma situação que foi perigosa lá atrás, a amígdala vai entrar, vai se ativar e entrar numa resposta que a gente chama de luta e fuga. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Outro dia eu estava com uma cliente e ela estava se sentindo muito perturbada porque o chefe dela havia gritado com ela. E aí ela chegou para mim, eu me lembrei de quando a minha mãe gritava comigo. Então você começa a fazer a relação, ela não estava reagindo apenas com a atitude do chefe, mas de todo o histórico que já vinha com ela da atitude que a mãe tinha de gritar com ela. Então, a amígdala, quando ela é disparada, é algo que você vê, que você ouve, que você sente, que você passa ali, que lembra algo traumático lá de trás, que por muitas vezes você nem se lembra o que é, e a amígdala entra nessa resposta de luta e fuga, se ativando. O nível de racionalidade diminui por quê? O fluxo sanguíneo para a parte frontal da mente, que é onde tem o raciocínio lógico, ele é diminuído porque o sangue vai para a parte reativa da mente. Quanto mais estresse, mais o seu sistema ele entra naquela resposta de luta e fuga para se defender ou fugir. É mais ou menos assim. Quando você conheceu alguém em um momento que aquela pessoa estava brava, nervosa, ou mesmo você e alguém chega para você e fala, calma. Ela fica ainda mais nervosa, ela está reagindo. Existe um termo que chama sequestro da amígdala.
porque é a amígdala que está reagindo ali e a pessoa não tem racionalidade. Tudo que você disser a ela não vai introjetar nesse momento, ela não vai processar. Quanto mais estresse, quanto mais ativação a amígdala tiver, menos informações ela vai introjetar e ela simplesmente vai reagir. E aí acontece aquilo, que quando a pessoa se acalma, ela se arrepende do que ela fez. Porque naquele momento ela estava apenas reagindo. E aí quando ela se acalma, o fluxo sanguíneo volta para a parte frontal da mente, ela entende o que estava acontecendo e se arrepende. E aí ganha um outro problema, né? Porque ela fica mais nervosa, mais chateada ainda, enfim. Então, quando a gente traz à tona essa resposta de luta e fuga da amígdala e a gente vai estimulando esses pontos, descobriram que esses terminais de meridianos, eles são pontos muito sensíveis, que quando estimulados são enviados impulsos elétricos para a amígdala, para que ela reduza a ativação. É mais ou menos assim dizer para a amígdala: ei amígdala, calma, tá tudo bem. Então, a amígdala, na mesma proporção que ela vai diminuindo a ativação, o sistema nervoso vai se acalmando e a pessoa tende a se acalmar muito. E é aí que a EFT entra, né? Você traz à tona, faz a estimulação e esse processo neurológico começa a acontecer. Quando você estimula uma combinação específica de pontos, você também libera endorfina. Endorfina é um hormônio que lhe traz bem-estar e outras sensações boas e também funciona como um antídoto para a adrenalina e a noradrenalina e reduz o cortisol. Então aqui já entra um outro conceito importante, tá? Isso é bem científico e eu vou aqui passar para vocês. Quando a amígdala está ativada e tem uma presença massiva de noradrenalina, adrenalina e cortisol, existe uma parte do cérebro chamada hipocampo. A amígdala pertence ao sistema límbico e o hipocampo também. O hipocampo é responsável por armazenar a memória. Então é uma memória congelada que tem aquela configuração de estresse no seu corpo. E essa memória não tem como ser ressignificada ou recategorizada enquanto tem aquela presença massiva de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Então a endorfina, que é um dos hormônios que são produzidos quando você estimula esses pontos também, funciona como um antídoto, porque quando reduz esses hormônios, quando a amígdala diminui a ativação, o hipocampo então pode recategorizar a memória traumática, pode ressignificar em um nível mais profundo, porque ainda aí entra as memórias implícitas com o sistema nervoso e também a bioquímica. Por isso que muitas pessoas ao fazer EFT, a imagem começa a ficar mais distante, a imagem começa a diminuir, ficar embaçada, difícil de ver, a memória em si. Tá? Porque existe todo esse processo acontecendo. Só que aqui o que acontece é onde a EFT dá resultados e onde a EFT não dá resultados. E só uma aspas aqui, essa diminuição da amígdala acontece também por outras abordagens terapêuticas. Tudo bem? Não é só a EFT que consegue isso. Eu gosto da EFT porque é algo portátil que você mesmo pode se aplicar e não carrega filosofia consigo. Porque eu particularmente conheço muitas abordagens terapêuticas e às vezes eu misturo a EFT com outras, tendo esta visão, ajudando a diminuir a ativação da amígdala com a estimulação dos pontos para que eu possa ressignificar a memória, ajudar o hipocampo a ressignificar a memória através de outras técnicas e abordagens. Tá bom? Então não é só a EFT que faz isso. É importante saber que o nosso sistema nervoso autônomo no ramo simpático, que é o que se ativa, e o ramo parasimpático, que é o que acalma, quando você dá aquelas batidinhas, você induz o ramo parasimpático a relaxar. É por isso que muitas pessoas têm sensação de leveza, relaxamento, bocejo, lacrimejar os olhos, porque é o sistema nervoso parasimpático trabalhando. Mas o que acontece aqui é o seguinte: cada pessoa tem uma história de vida, um histórico de vida diferente. Desde lá do útero da sua mãe, você está passando por diversas experiências e o seu cérebro, quando ele está sendo formado, ele já sofre influência. Ou seja, por exemplo, se sua mãe era ansiosa demais,
ela produzia uma bioquímica da ansiedade, o cortisol e outros hormônios. E isso era absorvido pelo feto, e o feto, quando ele recebe muito essa bioquímica da ansiedade, ele desenvolve mais a parte reativa do cérebro. Se é uma gestação tranquila, desenvolve mais a parte frontal do cérebro e vai se tornar uma pessoa mais calma. Então isso já vem lá de trás, mas a boa notícia é que quanto mais você trabalha nisso, o seu cérebro vai se moldando. Existe até um termo para isso chamado de neuroplasticidade cerebral, né? Não é um caminho sem volta, tem como corrigir. Então, baseado no que cada um passou, existem pessoas que têm mais resiliência ao estresse do que outras. Ou seja, existe uma faixa, uma gama, uma faixa no sistema nervoso que é uma faixa de reprocessamento. Em alguns essa faixa é maior, em outros essa faixa é bem estreita. Então, se eu sou um terapeuta e eu estou trabalhando com alguém e essa pessoa está se ativando muito, ou seja, a amígdala está ativando muito, e eu não tenho esse conhecimento e ela ativa demais, saiu dessa faixa de reprocessamento, não vai ter resultado. Certo? Porque o sistema vai entrar em hiperativação e uma vez que ele hiper se ativa, ele cai numa coisa que a gente chama de hipoativação, que não é uma resposta muito legal. É um sono pesado, é uma letargia, mas que não é algo gostoso. É porque houve tanta ativação no sistema nervoso que ele entrou em hipoativação. Então, esse conceito é fundamental quando a EFT ou qualquer outra abordagem funciona ou não funciona. E tem muita gente que acha que é só bater nos pontinhos e falar as frases e tá tudo bem. Não é bem assim, tá? Porque eu também queria trazer esse conceito para você e eu vou trazer uma analogia. Se eu sou um mecânico de carros, então as pessoas vêm trazer os carros delas para que eu conserte eles. Então eu tenho que entender como o motor funciona, porque quanto mais eu entender quanto esse motor funciona, pela queixa da pessoa eu posso mais ou menos saber identificar ali no motor onde é que eu tenho que mexer. Porque se eu só souber dirigir e mexer naqueles 3 pedais, eu vou entender muito pouco de motor e se meu carro pifar, vou falar que o carro é uma porcaria, que o carro não presta. E não é, às vezes são só alguns ajustes ali e isso começa a funcionar. Então eu tô só passando para você um pouquinho de como o motor funciona, tá? Se você quiser aprofundar mais no tema, eu recomendo que você estude neurociência, fisiologia do trauma, que você estude a teoria polivagal, teoria de neuromodulação, que são todas coisas envolvidas com o motor, que é o cérebro, para que você entenda. Porque eu vejo muitas pessoas, inclusive professores de EFT, apenas falando estimula, 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 e não é bem assim, certo? Mas esse conhecimento, ele ajuda muito, né? Porque que pessoas têm resultados e outras pessoas não têm. Geralmente, quando não tem resultado, é muito simples, tem muita ativação no sistema, né? A pessoa pegou algo muito grande que ela não está dando conta para aquela faixa do sistema nervoso reprocessar. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas o mais interessante é que se você tem isso em conta, o terapeuta que está trabalhando com você tem isso em conta, ele pode identificar isso e trabalhar na sua faixa, o quanto o seu sistema nervoso pode processar, e aí o sistema nervoso autônomo vai ganhando resiliência e vai aumentando. Tá? Mas essa é uma habilidade assim que tem que se praticar muito e conhecer muito, e geralmente são os terapeutas que têm que ter. Consigo próprio é mais difícil identificar isso, tá bom? Mas eu queria passar esses conceitos técnicos, porque tem muita gente que fala que a EFT não funcionou para ele, né? Claro que não funcionou. Se você não tem em conta tudo isso e não sabe os caminhos para trazer e trabalhar, não vai funcionar mesmo. Certo? E a EFT, ainda que muitas pessoas não acreditem, quantas pessoas não vêm me procurar e falar eu não acredito nisso, eu acho estranho, não importa porque é um processo fisiológico. E existe uma frase que faz toda a diferença, menos é mais. O que isso quer dizer? Menos ativação é mais resultado de reprocessamento. Quanto mais eu manter a pessoa naquela faixa, naquela gama de reprocessamento, mais resultados ela vai ter. E o sistema vai ganhar resiliência. Antigamente tinha-se o conceito da catarse, que era trazer o material à tona e chorar e berrar e se espernear. E hoje a gente sabe que isso é só retraumatização. As sinapses neuronais
se desconectam por um momento e depois voltam com força total, retraumatizadas e conectadas. Não tem ressignificação. Tá? Então esses conceitos que estão aparecendo hoje, eles são muito benéficos para que a gente possa entender o trauma e maneira de curar tudo isso dentro de nós e para que a gente possa ter uma vida mais plena. Tá? Então foram termos muito técnicos que eu trouxe aqui para você hoje, porque eu queria trazer essa diferenciação. Por que a EFT funciona e por que ela não funciona? E que ainda que pareça estranho eu ter que falar frases e tocar nesses pontinhos, agora você já tem um conhecimento mais científico do que está acontecendo na sua mente, no seu corpo aí. Existem mais coisas que a gente vai comentar nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e isso tenha ampliado o seu vocabulário aí, e eu te vejo no próximo vídeo.